RP Líderes apresenta Papo de RP. Inspirações para o universo das relações públicas. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao quarto e último episódio da nossa série de podcasts Papo de RP. Essa iniciativa é uma proposta da diretoria de Valmira Balbinotti e Mauri Garcia Job, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. A execução é realizada pelos estudantes que integram o projeto RP Líderes e por mim, Bruna Bortolotto, estudante de Relações Públicas da UX. Na reta final do curso, estou realizando no Conferp meu estágio curricular, como sabem, uma etapa essencial para a formação em RP. O projeto RP Líderes Brasil tem alunos representantes de um grande número de cursos de relações públicas do país. O projeto tem entre os objetivos desenvolver lideranças de RP, divulgar e promover a profissão e as atividades de relações públicas, entre tantos outros. Já aproveito para expressar meu sincero agradecimento a todos que contribuíram para a realização desse projeto. A Universidade de Caxias do Sul por nos ceder o estúdio de rádio para a gravação do podcast e também a todos os convidados que generosamente dedicaram seu tempo para compartilhar suas ideias e experiências conosco, abordando os diferentes temas em cada episódio. Seu apoio e colaboração foram fundamentais para o sucesso deste projeto. O episódio de hoje fecha a temporada do podcast, que contou com outros 3 episódios com temas relevantes para a área de relações públicas. E, para fechar com chave de ouro, temos como tema do último episódio Me Formei, e agora? Nele, vamos falar um pouco sobre os desafios do mercado atual das relações públicas, comentando sobre as tendências da área e também sobre o registro profissional do Conferp, que é o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, e também os CONREPs, que são os conselhos regionais. Para isso, também convidamos 2 profissionais para compartilhar conosco suas experiências no mercado de trabalho da área de RP, sendo que um desses convidados é o presidente do Conferp, que nos trará mais informações referente ao registro profissional. E claro que nesse último episódio não seria diferente, né? Por isso eu também conto com a ajuda da Letícia. Ela é graduanda de Relações Públicas pela Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo, e faz parte do projeto RP Líderes, representando a universidade e o curso de Relações Públicas da instituição. Letícia, nos conte um pouco mais sobre você. Olá, prazer, Letícia. Eu tenho 25 anos, estou no 3º semestre do curso de Relações Públicas. Almejo ser pioneira como profissional de relações públicas da empresa que trabalho, porque ainda não tem este profissional lá, então vejo como uma grande oportunidade. E também quero agradecer por estar participando desse projeto incrível que está contribuindo muito com o meu aprendizado. Bruna, passo a palavra para você. Obrigada, Letícia. Então, esse episódio, assim como os anteriores, ele vai funcionar da seguinte forma. Temos, então, a presença de 2 convidados aqui e nós preparamos uma lista de perguntas relacionadas ao mercado de trabalho da área de relações públicas, né? E sobre o registro profissional, a fim de tirar algumas dúvidas que envolvem o registro para aqueles que estão se formando e não sabem como proceder no mercado de trabalho atual. Para nos ajudar a falar um pouco sobre o tema, nós temos aqui a presença do Carlos Miller. Ele que é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Vendas, Marketing e Geração de Valor pelo Centro Universitário Unibita, coordenador de Marketing da NTC Company e atual presidente do Conselho Federal dos Profissionais de Relações Públicas. E a segunda convidada aqui presente é a Maria Silva. Ela é Relações Públicas formada pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em Gestão de Marketing e Comunicação integrada pela Faculdade Jardins e especialista em Marketing de Varejo pela Universidade Cândido Mendes. Possui atuação em Marketing de Varejo, Gestão de Crises, Comunicação Institucional e Comercial, Gestão de Projetos, Produção de Eventos, Campanhas offline e online. E também a Maria ela se aventura na produção de um podcast sobre relações públicas.
onde aborda de forma descomplicada os temas da área. Através dele, ela cria relacionamento com estudantes e profissionais do mercado de todo o Brasil, além de aperfeiçoar os aprendizados do dia a dia na profissão. Carlos e Maria, sejam bem-vindos ao último episódio do nosso podcast. A gente tem certeza que vocês têm muito a compartilhar conosco e com quem nos escuta. Gostaria de agradecer então ao convite aí, né, por estarmos presentes aí em conjunto mais uma vez. Agradecer aí a Bruna, a mediação aí da Letícia, né, e a companhia mais uma vez aí da queridíssima Maria Silva, né, com quem eu já tive prazer e a satisfação de trocar muitas ideias e também de participar, inclusive do podcast, né, do RPcast, do qual ela administra e muito bem. Então, agradecer a todos e a todas e espero poder contribuir e que a gente tenha a gente possa passar um pouquinho da nossa experiência e contribuir, influenciar com que outros colegas venham também a investir cada vez mais na área de relações públicas aí nesse mercado tão crescente que é da comunicação. Oi, gente. Eu agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito das iniciativas e acompanho, vocês sabem que eu sou uma entusiasta das relações públicas. É um prazer estar aqui de novo, conversando de novo, conversando com o Carlos, que é uma pessoa muito querida, muito responsável e que a gente tem um episódio realmente no RPcast falando um pouquinho também sobre o CONFERP, sobre o CONREP, a importância do registro da profissão, né, a importância das relações públicas para a sociedade. Então, espero que seja uma noite de muita troca. Acredito que será, porque, né, tem pessoas muito competentes aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a presença de vocês aqui no nosso podcast. Obrigada pela presença de todos. É muito importante a participação de vocês nesse projeto. É uma marca positiva que estamos deixando a fim de fortalecer e conectar estudantes e profissionais de relações públicas. E sem mais delongas, sei que estão todos ansiosos para ouvi-los. Então, vamos à primeira pergunta para o Carlos e para a Maria. Para iniciar, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre vocês, sobre as suas carreiras. Então, conte para a gente como foi a trajetória profissional de vocês para chegarem até onde estão hoje e quais são os aprendizados dessa trajetória que vocês carregam consigo. Perfeito. Bom, se eu for lembrar, assim, seu início de carreira realmente, pensando no foco relações públicas, eu lembro muito do momento onde eu decidi, né, fazer o curso. E isso foi num encontro de profissões. Então, eu ainda estava em busca, né, de um curso. Estava muito certo aí que seria dentro ou da área de psicologia ou da área de comunicação, né? Então, eu já tinha feito alguns testes, né, psicotécnicos, psicológicos e etc. E eles indicavam muito, né, porque seria principalmente uma área de humanas e que tinha uma forte tendência, principalmente na área de psicologia. Mas ainda incerto, né, querendo entender um pouco melhor aí a profundidade de cada uma das disciplinas e na época, né, tinham bastante, né, dessa questão da área da comunicação também. Ela abrangia ali a comunicação social com as habilitações, né, então era jornalismo, habilitação em relações públicas e habilitação em publicidade. Hoje em dia que os cursos eles têm uma nomenclatura própria, né, de relações públicas e não tem mais esse certo guarda-chuva da comunicação social. Mas na época, então, vim até o encontro das profissões aqui na Universidade de Caxias do Sul. E durante ali o passeio e vendo vários tipos de cursos diferentes, fui abordado, né, por os antigos alunos aí do curso de RP. E lembro ali que tinha professora e tinha uma menina muito empolgada, né, que tava assim... Nossa, tinha um brilho no olhar dela muito diferenciado, né? Então, tu passava por outros cursos ali, outras profissões... E o pessoal tava meio apagadinho, ou tava, né, mais zoando no dia, vamos dizer assim, daquele encontro de profissões, do que exatamente, né, tentando fazer uma venda do curso, assim. E aquele olhar, aquela forma como ela falou com tanto carinho do curso, me fez assim, né, opa, tem alguma coisa diferenciada aí. E eu lembro muito bem que tinha algumas palavrinhas ali que ela citou, assim, na hora, que eu disse, opa, isso se conecta um pouco ali com o meu gosto particular, né, de trabalho. E ela citou muito a palavra imagem,
que RP é o profissional que cuida da imagem, a imagem da organização, a imagem da empresa, né, a percepção que as pessoas vão ter em relação a isso. Naquela época, claro, não se falava tanto de reputação como a gente fala hoje. Hoje, reputação é uma palavra que ela está em voga. Mas naquele período, isso a gente está falando 2004 para 2005 ali, então a palavra imagem era muito forte. E aquilo me chamou a atenção, eu fui olhar, aprofundar ali quais eram as disciplinas e tudo, e foi aí que eu me decidi, vou fazer curso de Relações Públicas, né? E ingressando no curso, claro, por ser uma universidade particular, e né, eu também naquele período lá, o salário mínimo aí era muito mínimo, né? Não era nem perto do salário mínimo que nós temos hoje em dia. Na época, o salário mínimo, se eu não me engano, estava em torno de uns R$390, para te poder bancar uma universidade, né, um semestre com 3 disciplinas, tu tinha que pagar no mínimo uns R$600, R$700. Então, o complicador foi um pouco disso. Minha faculdade ela acabou sendo bastante estendida. Eu fiquei quase 13 anos estudando. Mas o ponto positivo foi que, nesse meio tempo, eu consegui algumas oportunidades no mercado. Então, comecei a trabalhar na área de fotografia, né? Trabalhava na Scalco Fotografia daqui de Caxias. E ali comecei na parte do atendimento. E no atendimento, eu posso dizer assim que foi trabalhar no varejo e trabalhar próximo das pessoas me fez ter um crescimento, um pulo muito gigante. De ter o contato cara a cara, tete a tete, conhecer as diferenças entre uma pessoa e outra, né? Quando a pessoa trazia uma foto, né? Porque foto é um ramo muito apaixonante também. A pessoa trazia uma foto da sua família e queria contar, né, que eram os seus netinhos que estavam ali, que eram, né, meus cachorrinhos, meus bichinhos de estimação, essa é minha família, essa foi a viagem que eu fiz. Olha só, eu vou para um encontro agora de esportes e tudo, um rally. E aquela troca de ideias, experiências e histórias, aquilo ali foi me contagiando. Eu disse, opa, né, eu comecei a perceber que eu tinha uma certa habilidade na questão do relacionamento. Né? Porque eu tinha outros colegas que faziam um atendimento, prestavam um atendimento excelente, mas era alguma coisa assim que talvez ali na minha relação ela tinha um quesinho a mais, porque eu queria prestar atenção, eu queria entender, eu queria compreender, eu não queria ficar eu falando, eu queria escutar as histórias. Né? E cada vez que o pessoal voltava lá, eles começavam a dizer, né? Carlos está aí, né? Então comecei até a criar uma clientela, digamos assim, né, que vinha me procurar. E foi por aí que eu comecei a aprender, né, tipo, olhando um pouquinho da teoria que eu via em sala de aula e trazendo para o dia a dia, tentando aplicar, né, na venda que eu fazia no dia a dia ali, seja de um filme fotográfico ou das fotos que a pessoa ia mandar revelar. Naquela época, sim, ainda se revelava, né, na época que eu comecei a trabalhar com fotografia, ainda era a transição ali do filme fotográfico para a máquina digital. Então, a máquina digital ainda era um pequeno detalhezinho. E passando dali, eu tive uma outra experiência e aí fui para uma empresa que era do ramo de software, de tecnologia, e a cultura ali era totalmente diferente. Né? Então, trabalhar no varejo, daí tu pula para um ambiente que é fechado, tu fazia atendimento call center, né? Eu comecei no call center e fazendo atendimento, e ali o atendimento eu sentia que ele era um pouco mais frio, porque tu não via as pessoas, tu ajudava ela como um suporte técnico. Mas da mesma forma, a maneira de falar, o entendimento que às vezes, por mais que seja o mesmo tipo de cliente, mas cada pessoa que te ligava tinha um problema diferente que tu tinha que resolver. E às vezes era uma pessoa com um pouco mais de idade, outras vezes era uma pessoa que era um pouco mais jovem. Umas tinham um pouco mais de habilidade ou não. Eu também comecei a trazer a comunicação para o dia a dia, a tentar adequar a linguagem mesmo, né, sendo uma área de suporte, para tentar conversar melhor com as pessoas. E dentro dessa empresa de software surgiu uma primeira oportunidade de fato na área de comunicação, que abriu uma área de assistente de marketing. E aí me candidatei, isso era uma vaga interna, né, passei nessa fase e passei a atuar diretamente com o coordenador de marketing ali da empresa de software. E ali eu posso dizer assim que foi um divisor de águas, porque além da teoria que eu via na sala de aula, podia trazer para a prática, eu ainda tive um coordenador, tive a sorte de ter um coordenador que ele era muito simpático, em relação aos desafios que eu tinha no dia a dia. Então ele chegava, explicava detalhe por detalhe do porquê que
tal comunicado ia para o site de determinada maneira, como é que a gente deveria redigir um release para mandar para a imprensa, com quais contatos seria mais interessante, em quais horários seria mais interessante entrar em contato com os jornalistas, né, na imprensa para poder fazer ali um press release, para mandar um kit de boas-vindas, para marcar uma agenda, uma visita, né, e qual o formato propriamente dito, né, que seria mais impactante ali para mandar uma matéria e veicular. Então eu comecei muito assim fazendo assessoria de imprensa, né, e como assistente de marketing, mas focado muito na assessoria de imprensa. E aí comecei a participar de feiras e eventos. Dentro das feiras e eventos, depois comecei a participar de ajuda na organização. Aí aprendi as questões mais operacionais de e-mail marketing, como produzir e atualizar sites. E tudo isso, que nem eu disse, graças a essa oportunidade de poder praticar no dia a dia tudo que eu vi em sala de aula, eu acredito que o meu crescimento ele foi acelerado. Né? E a gente entende que tem colegas que não têm essa mesma oportunidade. Muitas vezes eles estão trabalhando em áreas muito distintas, que não são nem muito próximas, talvez, da área da comunicação, né? Estão daqui a pouco em áreas mais, ou talvez até de chão de fábrica, ou na área de vendas. Mas eu posso dizer que comunicação a gente vai utilizar em qualquer área da nossa vida, né? Basta a gente ter um empenho, um olhar, um carinho, uma dedicação e entender ali que a gente está se relacionando a todo momento. E depois dali eu consegui uma oportunidade na indústria, que é onde eu estou até hoje, que é a NTC. A NTC é uma indústria de plásticos, né? Desenvolve produtos plásticos e soluções para determinados clientes, principalmente dos ramos automotivo, de defesa e segurança, entre outros, né? E da parte náutica também. E aí, assim, outro choque de cultura, né? Porque a cultura da indústria ela é completamente diferente da indústria de software e completamente diferente de um varejo. Né? No varejo, que nem eu disse, tu tem um tete-a-tete, conversa com as pessoas. Na indústria de software, as coisas eram mais descontraídas, vamos dizer assim, né? Tu tinha uma flexibilidade maior, eram pessoas bastante jovens que trabalhavam, né, numa empresa de software ali que eu atuei. Então os ambientes também eram mais descontraídos, tu tinha uma dinâmica totalmente diferente, um acesso também aos gestores para conversar e trocar ideias. E na indústria, quando eu entrei, o choque foi tremendo, porque aí é produção, né? Então tu tem ali um alívio ali para poder respirar, de vez em quando pensar na estratégia, mas a exigência, pelo menos na experiência que eu tive, foi maior, né, em termos de produção. Então, eu tive que entrar já executando muita coisa, né? Já fui jogado na organização de uma grande feira que nós participamos do ramo náutico. Aprendi muito, apanhei muito nesses períodos, né, de início. Mas fui trilhando aí os passos a passos e finalizei a faculdade e consegui incorporar muito desse aprendizado teórico nas ações ali que eu pratiquei dentro da NTC. E do e-urgência, né? Como eu comecei trabalhando dentro da NTC, muito eu fazendo por conta muitas coisas e a própria indústria não queria contratar agências externas, queria que uma pessoa única produzisse internamente. Então era apenas eu no marketing, não tinha nenhuma pessoa de endomarketing, então eu tinha que cuidar tanto do externo quanto do interno. E ainda por cima a empresa ela começou a crescer. Eu comecei a incentivar também a questão da gente começar a gerenciar algumas marcas, né? E começamos a trabalhar com branding aí, né? Na gestão mais focada, né, em determinadas marcas de produto que nós fomos lançando. E aí sim, eu comecei a incorporar, a gente poder atuar junto com uma agência, né? Porque a exigência começou a subir, a régua, né? Começou a subir dos trabalhos do dia a dia. E eu comecei a mostrar onde eu dava conta, aonde eu tinha maior habilidade e aonde a gente podia fazer um trabalho mais ágil, né, se tivéssemos suporte. Começamos com uma agência, mais adiante eu consegui implementar um estágio, então tivemos acho que 3 rodadas de estágio lá, até que a gente começou a formar equipes. E aí eu comecei também, ganhei, né, o prestígio da empresa e o reconhecimento de hoje alcançar a posição de coordenador de marketing dentro da empresa. Mas eu posso dizer para vocês que foi uma jornada de quase 7 anos, até eu chegar numa posição de coordenador. Não foi assim, entrei já coordenador, né? E eu me orgulho disso, dessa trajetória crescente dentro da empresa, porque em vários momentos, e aí talvez já fique uma dica aqui de algo que possa vir mais adiante, mas eu sempre imputava a questão de eu ser formado, né, em relações públicas.
Então, a todo momento que alguém dizia assim, nossa, mas tu é marqueteiro, eu dizia, não, sou formado em comunicação, minha área é relações públicas. Então, sempre deixei isso muito claro, né? E eu acho que isso fez uma diferença, porque por mais que eu percebia que os diretores, por mais que eles tivessem um conceito a respeito de relações públicas, a partir do entendimento e de eu mostrar alguns determinados resultados, eles começaram a se interessar mais em entender o que de fato faziam relações públicas. E foi assim que eu comecei a imputar, né? Tanto que hoje o pessoal sabe lá, de cabo a rabo, não, o Carlos lá, ele é formado em relações públicas, né? Não distorce mais para qualquer outra área da comunicação, né? Como a gente muitas vezes vê os gestores fazerem. Então, eu só tenho a dizer isso, é um processo longo, às vezes é um processo árduo, né? Que leva um tempo para a gente poder crescer e amadurecer dentro dessa jornada como um todo, e eu ainda tenho muito a aprender, né? Então, eu tenho uma ponta aqui do contexto de relações públicas e eu gostaria ainda de nessa vida poder explorar tantas outras áreas aí de RP. Desculpa se eu me alonguei demais aí, pessoal. Mas, Carlos, sabe que eu ainda como estudante de relações públicas, ainda não formada, eu me identifiquei muito com vários aspectos que tu falou. Eu, durante a minha trajetória profissional, que ainda é início, né? Eu ainda estou alavancando na carreira, mas eu já passei, já me identifiquei muito com algumas falas que tu trouxe agora. Por exemplo, eu já, como estudante, também já trabalhei no comércio e realmente isso que tu falou é algo que acontece muito, ainda mais nós como profissionais de comunicação, que a gente presta atenção, né, no que as pessoas falam, a gente gosta de ouvir. E a questão também de cuidar do público interno e externo da organização. Eu acredito que isso é algo que o profissional de relações públicas tem muito a agregar dentro da empresa. Maria, gostaria de falar um pouco sobre você? Sim, primeiro, que trajetória bacana a de Carlos. É realmente, reitero o que ele falou, assim, é realmente um caminho que nem sempre é tão rápido para a gente alcançar aquilo que a gente quer e nem sempre é tão doce, né? Eu tive uma trajetória um pouco parecida, semelhante no quesito varejo. Eu sempre fui muito inquieta. E aí, quando eu entrei na faculdade, que já foi uma coisa, eu fazia biotecnologia. E aí eu fiz 2 anos de biotecnologia, fazia PIBIC, estava fazendo PIBIC na época e não estava muito feliz. Era uma área que eu gostava e que ainda gosto, mas que eu não estava feliz. E relações públicas era uma das áreas que eu queria realmente. Eu não caí de paraquedas na área, né? Eu realmente queria, mas tinha receio de não me adaptar. Já estava 2 anos numa área, né, bem diferente mesmo da área de relações públicas. Mas um belo dia, o laboratório que eu fazia PIBIC Júnior, ele ficava na frente do bloco de comunicação, de relações públicas e jornalismo, que faziam, né, no mesmo bloco. E aí eu vendo aquela galera, eu vendo aquela vibe do espaço, enfim, eu falei que eu queria ser daquele jeito, assim, eu queria ser daquele povo. E aí foi quando eu decidi que eu queria fazer relações públicas, fiz o vestibular, passei depois de muito choro. Na época eu fiz PSS, então PSS 1, 2 e 3, durante 3 anos, e foi uma loucura, assim. Quando eu entrei em relações públicas, vinda de escola pública, ainda com essa cabeça de escola pública de deficiências de algumas matérias, né, e as primeiras matérias da minha grade curricular foram português para comunicação 1, português para comunicação 2, eu tive um choque, né? Primeiro, da mudança de área, segundo, do entendimento de que as teorias da comunicação são muito complexas e a gente estava ali só na base teórica ainda, não tinha nem aprofundamento nenhum. E aí depois será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou no momento certo para isso? E foi o início de um período muito complicado, assim, psicologicamente e fisicamente também cansativo. Eu precisava arrumar alguma coisa que me desse renda, porque quando eu saí do PIBIC, eu ganhava uma bolsa para estudar. E aí quando eu saí, eu perdi essa bolsa e para relações públicas eu precisava arrumar um estágio que me ajudasse a manter o curso, por mais que fosse gratuito, né? Porque eu passei na Universidade Federal, por mais que fosse gratuito, não tivesse uma mensalidade, mas eu tinha custos com trajeto, com cópias, livros, enfim. E eu venho de uma família muito humilde, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa faculdade, então foi um marco não só para mim,
Eu lembro como se fosse hoje, de quando os meus pais foram fazer a matrícula comigo. Meu pai é caminhoneiro e minha mãe é professora, e aí meu pai botou a bota mais nova que ele tinha e a roupa mais arrumadinha, e assim, eu acho que uma das poucas pessoas que estavam com os pais acompanhados, mas é porque aquilo realmente era um feito para eles. Então eu sempre fui muito inquieta nesse sentido, e aí eu comecei a estagiar no segundo semestre, que não é uma coisa comum. Normalmente as pessoas pegam o estágio ali do quarto em diante, mas eu sou muito cara de pau, e aí eu saía buscando oportunidades. O meu primeiro estágio, não tão na área de comunicação, mas que eu, assim como bem colocou o Carlos, comunicação a gente vai utilizar em tudo, que foi na própria UFAL, que foi na Pró-Reitoria de Recursos Humanos. E aí, depois disso, ainda não era o suficiente, porque era um valor que eu conseguia pagar algumas coisas e ajudar em casa, mas ele não era um valor tão alto, que era uma bolsa realmente muito baixinha, muito pequenininha. E aí eu tentava arrumar um outro estágio, porque como eu estudava à noite, eu conseguia a gente pode ter até 2 estágios, né? E aí eu tentava, como eu fazia isso de manhã, eu queria pelo menos uma tarde. E aí foi quando eu comecei a estagiar numa escola de negócios, na área de marketing também. E aí foi o meu primeiro estágio oficial na área de comunicação, que era um setor de comunicação e marketing, que fazia parte comercial, que gerava demanda para o comercial, né, dessa escola de negócios. Que aí, passando um pouquinho e pegando um pouco do gancho de algumas falas de Carlos, como é importante a colaboração e o entendimento de que a gente não vai a lugar nenhum sozinho, né? Ou não vai muito longe sozinho, porque a pessoa que eu conheci nessa escola de negócios foi uma pessoa que eu encontrei no futuro e me sugeriu para uma outra oportunidade para as pessoas. E aí, depois desse estágio, eu consegui sair do estágio da Pró-Reitoria, porque surgiu um estágio melhor na TV Pajuçara, que é uma TV local aqui, que é a Band local. E aí eu fui estagiar na rádio. Foram 2 anos de muito aprendizado, de entendimento, de conhecimento de pessoas, de formação de uma rede de networking muito boa, porque, de novo, quando eu saí dali, anos depois eu voltei como analista de marketing para fazer e desenvolver uma área de branded content. Então, foram oportunidades que foram se juntando e pessoas que eu fui conhecendo que depois, né, no decorrer do caminho, foram fazendo sentido e foram me dando suporte em outras questões. E aí, passei desse estágio da TV Pajuçara e da AB Escola de Negócios, eu fui chamada por essa Escola de Negócios para ser contratada. Só que, nem em paralelo a isso, né, eu fazia esses 2 estágios e a Escola de Negócios me chamou para ser contratada, só que em paralelo a isso, eu tinha colocado o currículo para a vaga de estágio num shopping da cidade. E o meu grande sonho sempre era trabalhar em varejo, né, relações públicas em varejo, de shopping center. Eu sempre fui muito, muito metódica, assim. Eu criei realmente uma linha de carreira que eu queria seguir, tanto que, se vocês observarem as minhas pós-graduações, os meus MBAs, eles são em áreas que eu queria formar uma carreira, que é em marketing, varejo, comunicação integrada e gestão. E aí, quando o pessoal eu já estava com todos os papéis encaminhados na Escola de Negócios para ser contratada, e aí eu recebi a notícia de que eu fui aprovada no estágio do shopping. E aí eu fiquei, poxa, meu primeiro emprego de carteira assinada, ou voltar a estaca zero e voltar para um estágio. Eu arrisquei, porque na época eu ainda morava com os meus pais, e pouco ou muito a gente tinha ali, e como minha mãe sempre fala, você não vai morrer de fome, minha filha, enquanto eu estiver viva. Então, o shopping abriu essas portas, né, de que as pessoas viam o meu trabalho. Eu organizava as maiores campanhas com as sazonalidades maiores. Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, campanha de Natal, era comigo. Então, desde o início da concepção da ideia de ter a campanha até, né, a execução e montagem da vinda do Papai Noel, montagem da promoção do Natal, execução e fechamento, enfim. Todas essas complexidades. Depois, vindo uma gestão ainda dentro do shopping, eu passei de estagiária, eu fui para auxiliar, de auxiliar eu fui para assistente, de assistente eu fui para analista, e eu estava sendo preparada para ser coordenadora quando teve uma oportunidade de voltar para a TV Pajuçara. Eles me fizeram um convite para eu fazer o desenvolvimento do setor de branding content, que estava dentro do marketing, mas precisava de uma atenção especial e uma pessoa focada nisso. E aí eu fui para a TV Pajuçara, voltei, passei lá alguns anos. E da TV Pajuçara, uma pessoa que era muito amiga do meu gestor na época,
precisava de uma pessoa para desenvolver o setor de mídia e produção, e inclusive essas vagas foram muito importantes para o que eu faço hoje, que é consultoria, e um dos braços da agência é o desenvolvimento de setores de comunicação robusto voltado para resultado, porque a partir daí, dessa oportunidade que da TV Pajuçara, durante 4 anos que eu passei lá, o meu gestor estava de mudança para uma nova emissora, num estado diferente. Eu já não me via muito ali dentro daquela estrutura, e aí foi feito um convite para eu ir desenvolver o setor de mídia e produção lá na UNIT, que é uma faculdade daqui, que agora não é mais UNIT, que é a Unima, na qual eu dou aula hoje. Então, os caminhos, eles vão sempre se entrelaçando, e as pessoas, esses relacionamentos que eu fui fazendo no mercado foram responsáveis por essa colaboração e essa junção da carreira. Depois que eu fui para a Unit, eu passei, desenvolvemos o setor, foi um projeto lindo, um setor que saiu do zero, de mídia e produção. Conseguimos atender ali, porque o setor de marketing e comunicação dentro da faculdade atende aos demais cursos, né? Então a gente conseguiu desenvolver um projeto lindo de 2 anos, muito bacana. Depois disso, eu passei a prestar serviços para 3 empresas de um mesmo grupo, que é o Grupo Menu. Então tinha a Agência Mambo, que eu era coordenadora de atendimento, e eu liderava e treinava as pessoas para atender alguns fornecedores, e em outros 2 braços, que era uma agência de eventos para formaturas e uma agência de eventos para ensino médio, para desenvolver ações e eventos para ensino médio, para fomento para faculdades, e aí tinha esses 2 braços, né? Um voltado para eventos educacionais ensino médio, outro voltado para eventos educacionais já na faculdade. Eu atendi esses 3 núcleos dentro desse grupo, na área de comunicação, como gerente de marketing dos 3. Passando disso, foram, acho que 2 anos e meio, me dividindo entre as 3 empresas. Eu fui chamada para ser coordenadora de trade marketing de uma empresa chamada Carajás Home Center, que é um dos maiores home centers do Brasil, um dos 5 maiores home centers do Brasil e o 3º maior do Nordeste. Ele hoje tem mais de 12 lojas. Na época, eu fui chamada para desenvolver do zero o setor de trade marketing, que tem tudo a ver com relações públicas, é relacionamento puro, das mais essências, assim, saindo da Carajás. Carajás foi a última oportunidade, a última vaga que eu fiz CLT, que eu tive a coordenação, né, e tive a incumbência de desenvolver do zero um setor de trade marketing, e aí, como eu falei, ele é puramente relações públicas, quando a gente vai ver ali na essência, e como eu coloquei relações públicas dentro dessa área foi muito importante. E aí, saindo da Carajás, eu entendi que eu precisava fazer algo por mim e para mim. E aí foi quando eu criei a agência Semeadora, que é onde eu empreendo hoje e atendo alguns clientes. A gente atende em 3 frentes específicas. Claro, dentro dessas 3 frentes são universos muito distintos, mas hoje são mentoria, consultoria e marketing de resultados. Dentro do marketing de resultados é que a gente tem um núcleo que eu comentei anteriormente, que é o registro de marcas e patentes. Então, a gente cuida da marca do início ao fim, desde a gestão dessa marca, né, do relacionamento dela com o seu público, até a proteção dela no judiciário, que a gente faz ali a proteção, registro da marca, a gente faz o registro da patente, seja ela qual for, a gente faz esse processo e acompanha, né, porque, para quem não sabe, o registro da marca demora um tempinho, e aí ele dura, depois que você tem o processo aceito ali pelo INPE, ele dura 10 anos, depois você pode renovar ou não, enfim. Então é um processo longo, mas é um processo que a gente precisa fazer com muito cuidado, e a gente entendeu que a gente consegue atender as marcas ali do início ao fim. É hoje um dos meus focos, né? A gente atende clientes hoje do Brasil todo e de diversas áreas, o que é muito importante, porque eu consigo colocar as minhas experiências passadas como CLT muito em voga nesse momento, porque a gente tem cliente de psicologia, a gente tem varejo de papelaria, a gente tem varejo de varejão mesmo, a gente tem cliente de internacionalização de empresas, a gente tem hotel, a gente tem restaurante, então tem pessoas e segmentos muito distintos que a gente precisa entender, e a gente faz isso. E aí, pegando um gancho em uma das falas do Carlos, que ele sempre fez questão de falar que ele era relações públicas, até que as pessoas internalizassem isso. Eu digo muito, já repeti muito isso no RPcast, já repeti isso muito para as pessoas que trabalharam comigo, que ser relações públicas é o meu maior diferencial competitivo trabalhando com marketing.
Porque a gente não entende só de produto, a gente não entende só de praça, a gente entende de relacionamento. E relacionamento é o que faz com que a marca ela fique no coração das pessoas, né? Eu dou aula hoje de branding e de marketing pessoal, e dentro do branding a gente consegue fazer links também muito importantes com a disciplina de relações públicas. Então é um mundo, é um universo que se conecta, são pessoas que eu conheci no decorrer dessa minha carreira e que foram importantíssimas para o meu desenvolvimento, assim. Foram pessoas muito bondosas no sentido de me ensinar tudo que sabiam. Eu nunca encontrei ninguém egoísta. Existem algumas exceções, sim, a gente não tem só maravilhas no nosso caminho, mas eu tive pessoas muito bondosas que puderam, né, que tiveram a paciência, como falou o Carlos muito bem na sua fala, de me passar tudo que elas sabiam. E a minha primeira gestora lá no shopping, quando eu comecei a estagiar, foi Relações Públicas. Ela é Relações Públicas, então foi muito importante que a primeira pessoa que eu tive referência como gestora mesmo, e que era num segmento que eu queria muito, desejava muito trabalhar, fosse Relações Públicas, porque ela literalmente pegou na minha mão e disse, bora aprender na prática o que é ser Relações Públicas e o que é comunicação dentro de um shopping center. Então foi uma carreira muito movida à colaboração, não à toa é o principal pilar do Clube do RP, porque eu acredito de verdade que a gente só chega em algum lugar com a colaboração de outras pessoas e que a gente possa fazer isso também, né, por outras pessoas. Muito obrigada, é uma delícia ouvir o relato de vocês. E eu confesso que ouvir vocês faz a gente se ver em vários aspectos. Eu também trabalho na área de vendas, então eu me vi em alguns aspectos do que o Carlos falou, que ele trabalhou em indústria, eu também trabalho. E a Maria foi de ouvir ela falar, né, que já tinha algo definido no coração dela, ela já sabia que ela ia ser RP e tá muito bem. E a gente ouvir vocês faz a gente pensar que a gente pode chegar lá. É muito, muito bom. Então está encerrado o primeiro bloco desse episódio. Logo mais retornaremos com muitos assuntos interessantes no decorrer do segundo bloco, que está disponível no nosso canal. Chegamos ao final do primeiro bloco. O segundo bloco desse episódio já está disponível nos canais do Papo de RP.